Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, site que reúne material diverso relacionado à gestão na indústria, à gestão na produção. Certo? Você está aqui em mais uma aula do curso de Planejamento e Controle da Produção, o famoso PCP. Nas aulas anteriores, além de caracterizar, tentar esclarecer o que é o PCP, qual o papel dele dentro da indústria, dentro da empresa, eh, nós partimos para um lado que é preciso antes entender a nossa produção, a nossa operação de forma mais abrangente, de forma mais holística, mais global, entendendo este tipo de comportamento mais geral da nossa produção. Aí sim nós podemos partir para efetivamente planejar a produção. E, como já até mencionei no início, para iniciarmos tudo que fundamenta, né, o planejamento da produção, o alicerce, o que vai fundamentar o início do planejamento para a nossa produção, são as previsões da demanda. Então, a atividade de previsão vai fundamentar o início do processo de planejamento. Nesse tópico de hoje, então, a gente vai dar só uma introdução para compreendermos, né, afinal, o que é a previsão, como ela acontece, para nas próximas aulas nós falarmos especificamente de métodos, métodos para realizar a previsão e nos auxiliar aí no planejamento da produção. Tudo certo? Então vamos lá. Iniciar. Então, vejam lá. Se nós pensarmos, e isso é o mais comum dentro da indústria, se a gente pensar na atividade de previsão da demanda, ela na verdade é uma atividade que está mais ligada ao departamento comercial da empresa, né? O setor de vendas, eles que têm contato direto com o mercado, eles que conhecem o comportamento do mercado. Tudo bem? Mas dada a importância dessa atividade para o planejamento da produção, planejamento e controle da produção, essa atividade é tão importante que, como eu disse, ela fundamenta todos os planejamentos a partir daí. O início do planejamento se dará baseado numa previsão. Depois, em certo momento, nós começamos a deixar de trabalhar com a previsão e começamos a trabalhar com a realidade. Mas o fundamento, a base para todo o planejamento se dará em função da previsão da demanda. Então, dada esta importância, o auxílio ou a participação ou inclusive a execução da previsão da demanda precisa estar ligada entre esses dois caras, o departamento comercial que tem contato com o mercado, né, e o próprio PCP. Ela é tão importante que é necessário que o PCP esteja ligado a essa atividade ou participe em maior ou menor grau. Ou, inclusive, em algumas situações, pode ser que esteja até a cargo do próprio PCP desenvolver essa atividade. Tudo certo? Então, essa informação, essa previsão da demanda, como eu falei, é o alicerce, ele vai ser a matéria-prima para o PCP trabalhar. Para começar a organizar as coisas, eu preciso da realização de uma previsão de demanda. Tudo certo? Muito bem. E o que é isso? Então, prever a demanda é eu, baseado em informações que eu tenha, tentar dizer quanto vai ser consumido em períodos futuros. Eu estou aqui hoje, no presente. Eu quero dizer que no futuro eu vou consumir, o meu cliente vai consumir 100. Em outro momento no futuro, ele vai consumir 250. Então é isso, é tentar, baseado nas informações, nos dados que nós temos, nos diversos dados diferentes, a gente vai falar um pouco deles, e tentar dizer, ó, no futuro vai acontecer isso. Baseado nisso, já que eu entendo que isso vai acontecer no futuro, eu vou me basear nisso para
planejar a minha produção. A minha produção vai estar organizada para tentar atender isso que eu disse que vai acontecer no futuro. Tudo bem? Então, essa atividade de previsão é imprescindível, é crucial para um planejamento eficiente da produção. Tudo certo? Essa atividade ela pode ser realizada, e isso é o ideal, de maneira mais formal, ou seja, aplicando técnicas efetivas, conhecidas, estudadas e várias vezes utilizadas ali dentro da própria empresa. Mas, se isso não é possível, também é necessário, ao menos, uma ideia informal de quanto se espera que será as demandas futuras para os produtos que a empresa vai fabricar. Então, eu preciso de uma previsão de demanda para iniciar o planejamento. Sem ela, eu não vou conseguir me planejar. Essa previsão, o ideal é que ela seja feita de forma formal, estruturada, usando métodos conhecidos e aplicados. Mas mesmo que eu não tenha isso, não tenha capacidade técnica, eu ainda preciso de alguma forma dessa previsão, mesmo sendo feita de forma informal. Ao menos é alguma coisa, mesmo sendo informal. Muitas vezes, quando a gente fala em previsão de demanda informal, está associado ou baseado no conhecimento, na vivência das pessoas dentro daquele cenário. Então, por mais informal que seja, vai ter algum lastro muito subjetivo, mas vai ter algum lastro dentro da realidade do que já aconteceu e o que se espera para o futuro. Tudo certo? Realizar a previsão da demanda, desenvolver esse método, chegar nesses resultados, é uma atividade extremamente complexa. É muito difícil, né? A gente conseguir bons níveis de previsão de demanda. E, dada essa dificuldade de realizar essa atividade, nós temos sempre uma certeza, que é: eu vou realizar uma previsão da demanda e eu vou errar. Eu vou errar. Eu faço previsão da demanda e eu vou errar. Então vejam, falei tanto da necessidade, da importância disso, que é a previsão da demanda. Falei bastante aqui e agora eu estou dizendo, ó, a gente precisa tanto dela e mesmo quando eu vou fazer ela, seja da forma mais formalmente ou mais informalmente, o que que vai acontecer? Eu vou errar. Tudo bem? Isso está atrelado basicamente à previsão da demanda. Claro que eventualmente pode acontecer de acertar, mas o comum, o natural de se realizar uma previsão da demanda é errar. Mas, pô, então por que que eu vou fazer uma previsão se eu vou errar? Quando a gente faz a previsão e usa técnicas, métodos estruturados, o que que vai acontecer? Eu vou errar, mas o meu objetivo é manter ao longo do tempo as minhas previsões atingindo os menores erros possíveis. Tudo certo? Eu vou errar, mas eu não quero errar muito. Eu quero, baseado no que eu conheço, nas técnicas que eu vou utilizar, fazer a previsão e ter erros menores possíveis. Esses erros menores possíveis são erros que, se acontecem lá na produção, eles são administráveis. A diferença que haverá numa previsão e no que aconteceu na realidade, o intuito é que eu faça essa atividade de previsão de tal forma que a diferença que haja e vai haver, ela seja totalmente administrável pelo processo produtivo, pela fabricação em si. Tudo certo? Então esse é o cara que a gente vai iniciar o planejamento, vai começar a tratar nas outras aulas para fazer o planejamento da produção. Preciso me cercar de métodos, de técnicas, eu vou fazer isso e eu ainda vou errar. Mas eu quero deixar esse erro no mínimo possível para que, quando ele acontecer, ele ainda seja administrável lá no dia a dia da produção. Tudo certo?
Muito bem. Seguindo lá, vamos lá. Para eu conseguir desenvolver estas previsões da minha produção, basicamente o que eu preciso ter, né? Quais características aí, habilidades são necessárias. Primeiro de tudo, para eu ter uma previsão formal, né, da minha demanda, ou seja, aplicando métodos conhecidos e testados, uma previsão mais formal, eu preciso conhecer técnicas de previsão da demanda. Existem inúmeras técnicas para auxiliar na previsão da demanda. Eu preciso conhecer o máximo possível. Por quê? Como a gente vai fazer isso e vai errar, normalmente nós vamos testando, vamos procurando, ó, vou fazer dessa forma, vou usar essa, vou ponderar aqui, e nós vamos testando. Então, para a gente conseguir isso, fazer uma previsão de forma mais formalmente, mais estruturadamente, eu preciso conhecer técnicas de previsão. Isso nós vamos fazer aqui ao longo do curso, nas próximas aulas, aprender alguns métodos, algumas técnicas que são utilizadas para realizar a previsão da demanda. Tudo bem? Além disso, o que eu preciso? Bom, eu preciso também conhecer e analisar o mercado que eu atuo. Como está a situação? Isso aqui, né, então acaba sendo muito ligado ao departamento comercial, né, que tem um contato direto com o cliente. Como está o cenário do mercado? Ó, aquele cliente que eu atendo, ele já indicou que provavelmente vai fazer investimentos e vai aumentar a demanda dele nos próximos meses. Ou não, a perspectiva é que daquele outro cliente era para a gente renovar o contrato, ele não renovou, provavelmente a gente vai perder essa demanda. Qual que é a situação do mercado? Eu preciso conhecer a situação do mercado. Além de técnicas para fundamentar, eu tenho que ter o conhecimento em relação ao comportamento do mercado. Tudo certo? Além disso, o que mais eu preciso para conseguir desenvolver desenvolver a atividade de previsão da demanda? Eu preciso ter a habilidade, eu preciso conseguir internalizar as coisas, ou seja, de tudo o que acontecer, seja no mercado, seja em situações dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes, a situação da minha empresa, de planos de investimento, do cenário econômico. Eu tenho que ter a capacidade de, que mesmo usando essas técnicas e conhecendo o mercado, eu tenho que conseguir as interpretar as informações para fazer com que essas informações sejam, digamos, absorvidas pelas minhas previsões. E isso não é fácil acontecer, né? Ou seja, eu tenho que interpretar algo que aconteceu e conseguir, baseado nessa interpretação, inserir o que aconteceu, o que vai afetar a minha demanda, inserir isso dentro das minhas previsões. Então, isso é uma habilidade que vai ser desenvolvida com o tempo, vai depender praticamente da vivência da pessoa diante daquele cenário, daquele mercado. Ela conhece os meandros desse mercado. Então, é a experiência do dia a dia dentro desse mercado que vai trazer essa habilidade de internalizar os fatos, as situações para dentro da nossa previsão da demanda. Tudo certo? E, finalmente, tendo as técnicas, conhecendo o mercado, conseguindo interpretar e internalizar as situações para a previsão da nossa demanda, eu também tenho que saber ter a capacidade de me adequar, ou seja, de mudar quando for preciso. Eu identificar que é preciso mudar e eu mudar. Eu fazer as coisas diferentes quando for necessário. A habilidade de perceber isso também é necessária para eu finalmente ter um conjunto de conhecimentos e conseguir desenvolver ao longo do tempo previsões da demanda de forma acurada. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia geral que fundamenta as minhas necessidades, habilidades para eu desempenhar esse papel de previsão da demanda, que, como nós falamos, é o fundamento
para o planejamento da produção. Tudo certo? Bom, dentro disso, quando a gente fala em previsão da demanda, basicamente a gente divide ela em duas formas. Eu posso fazer previsões qualitativas, usando métodos qualitativos, ou fazer previsões quantitativas. Tudo certo? Nas previsões qualitativas, existem métodos estruturados que fazem isso, mas elas trabalham, claro que trabalham com números, né, para se fazer essa previsão, mas na verdade eu vou tentar fazer essas coisas aqui, ó, conhecer o mercado, internalizar informações, adequar as informações para eu fazer uma previsão. Tudo bem? Essa parte mais subjetiva, digamos assim. E os métodos quantitativos utilizam-se basicamente da estatística, ou seja, esses métodos e técnicas estruturadas para eu fazer a previsão da demanda. Eu posso usar só uma forma ou só outra forma, mas o ideal é que eu tenha ambas sendo utilizadas para eu fazer a previsão da demanda. O que tende a acontecer? Eu fazer uma previsão baseado em algum método estatístico estruturado, aí baseado nesse resultado que eu obtive, eu aplicar métodos quantitativos, subjetivos de análise para interpretar isso aqui e me dar um resultado final, que eu vou usar como previsão da demanda. Tudo certo? Essa previsão vai ser derivada em planejamento da produção. Tudo bem? Então, basicamente, podemos fazer isso de duas formas, só de uma, só de outra, mas o ideal é que utilizemos as duas formas para realizar a previsão da demanda. Tudo certo? Então, vamos caracterizar um pouco cada uma dessas duas formas aqui. Primeiro, métodos qualitativos. O que esses métodos fazem? Então, eles vão analisar, vão observar, vão captar, coletar informações e eventos que aconteçam no mercado, no cenário, tá certo? Então, vou estar atento às movimentações, ao que está acontecendo externamente à empresa, seja no mercado, seja na economia como um todo, né, na situação econômica geral, ou em situações internas da empresa, relação com fornecedores e assim por diante. A situação de outros mercados que afetam o meu mercado, tudo bem? Então, a previsão qualitativa faz essa coleta, análise de informações, de dados, de situações. Por isso, né, e também, né, principalmente, entra o fator humano. Como eu disse, para nós termos essas percepções, elas vão ser geradas, a gente vai conseguir desenvolvê-las à medida que a gente vai atuando cada vez mais dentro do mercado da nossa empresa. Nós vamos conhecendo, né, se familiarizando como as coisas acontecem. E isso vai acontecer com o tempo. Então vai depender também da experiência das pessoas. Tudo certo? Então eu junto essas informações, esses fatos e a experiência das pessoas, eu vou conseguir fazer previsões, mas essas previsões, elas são de certa forma subjetivas, porque elas são interpretativas, né? Pode acontecer de eu utilizar métodos qualitativos e eles serem muito mais efetivos do que os quantitativos. Mas isso porque, ao longo do tempo, eu desenvolvi essa habilidade, né? Eu digo eu, não é uma pessoa, é a empresa como um todo, ou algumas pessoas, tá certo? Mas não deixa de ser, de certa forma, subjetivo. Porque eu não posso replicar, né? Pode estar sujeito a análises diferentes por pessoas diferentes. Tudo certo? Então, esse é um tipo de análise qualitativa, baseado em informações e na experiência das pessoas. Posso fazer isso para realizar a previsão da demanda. Tudo bem? E quais são os métodos mais
comuns aí? Eu me basear no que o pessoal de vendas está dizendo. Então, não necessariamente baseado em números, mas eu tenho um pessoal de vendas, um dos vendedores fala, aquele cliente lá já vai encomendar mais, ele abriu uma nova loja, vai precisar de mais. Aquela indústria já falou que vai precisar de mais produto porque o mercado está aquecido. Ou seja, baseado na experiência de quem está na linha de frente tratando com o cliente, eu faço uma previsão da demanda. Júri de executivos. Isso aqui é um método onde são estipulados situações, né, previsões de demanda e vários executivos, diretores vão dando a sua opinião sobre o que está acontecendo ali. Eu acho que isso é mais, isso é menos, isso é para aqui, isso é para lá. Ou pesquisas de mercado, a percepção do que está acontecendo no mercado por parte do cliente. Será fazer uma pesquisa de mercado vai me indicar situações futuras. Eu posso me basear nisso para fazer a previsão. E o método Delphi é basicamente é parecido com o júri de executivos, mas é um método mais estruturado lá, certo? Que onde vai sendo fazendo perguntas e a gente vai encaminhando as previsões baseados nessas perguntas para também executivos, né? Para pessoas de mais alto escalão que talvez tenham a percepção mais ampla do que está acontecendo no mercado. Tudo bem? Então são só alguns exemplos aí de métodos qualitativos para realizar a previsão da demanda. Tudo certo? Além deles, temos, claro, os métodos quantitativos, que eles usam modelos matemáticos e estatísticos, geralmente baseado em dados históricos, certo? Ou então em variáveis que se relacionam com a nossa demanda. Então, vou me basear em dados concretos, históricos, ou de outras variáveis que influenciam, que eu conheço, que influenciam o comportamento da minha demanda. Baseado nisso, eu aplico esses métodos estatísticos, matemáticos e faço uma previsão da demanda. Tudo certo? Quais tipos nós temos? Nós temos vários. A previsão ingênua, que é basicamente eu repetir uma previsão. A média móvel, que é uma média com quantidades de períodos deslocada. Média ponderada, quando eu dou pesos diferentes para diferentes períodos, né? Isso já falando em quantitativo, tá? Em valores, em números. Suavização exponencial, que eu também vou diluindo um pouco os erros para fazer as previsões futuras. Regressão linear, um método estatístico que a gente usa para diversas coisas, mas a gente pode modelar para situações de demandas mais estáveis. Regressão múltipla, quando eu tenho a influência de outras variáveis dentro do comportamento da minha demanda, e por aí vai. Tudo bem? Esses aqui talvez sejam os principais aí, mas a gente vai encontrar diversos outros métodos na literatura, na prática, para desenvolver a previsão da demanda. Tudo bem? Esses são os métodos quantitativos. Mas, como eu disse, o ideal é que eu faça uma previsão usando um desses métodos quantitativos, certo? Aqui, aí eu tenho esse resultado quantitativo e eu venho e faço uma análise qualitativa, certo? Tudo bem? Aí, baseado nesse resultado, eu analiso e pondero, falo, vai acontecer isso, aquilo, acho que aqui é mais, ali vai ser menos, para então eu ter, de forma definitiva, uma previsão já tratada, estruturada, que eu busco que tenha o mínimo erro possível. Errar eu vou, eu quero o mínimo erro possível. Tudo certo? Então, essa é a ideia da previsão da demanda. E como eu desenvolvo ela? Quais são os passos que eu vou tomando para desenvolver essa previsão da demanda? A gente tem que entender, porque tem algumas características importantes. Vamos lá ver, ó. De forma simples, básica, eu vou passar por essas 5 etapas aqui
para realizar a previsão da demanda. Então, a primeira coisa é determinar um objetivo do modelo de previsão que eu quero fazer. Aí como que vai ser? Ó, eu quero fazer a previsão, nossa empresa de cadeiras lá, que eu dei o exemplo da última aula. Então, eu quero fazer uma previsão a longo prazo. Lembra lá das primeiras aulas? Previsão a longo prazo, eu faço de forma agregada. Então, eu vou pensar em meses no futuro. Então, eu quero fazer uma previsão a longo prazo, pensando em meses, para saber quantas cadeiras eu vou vender nos próximos meses. Cadeiras no total, eu não estou falando de cada modelo daqueles que a gente fez, né? Colorido lá, com o assento de uma cor, com o corpo, a estrutura de outra, com tamanhos de mesas diferentes. Eu não quero esse nível de detalhe, porque eu estou fazendo uma previsão a longo prazo. Então, esse é um objetivo que eu defini para o meu modelo. Então, o meu modelo vai ser esse. Ou não, eu quero fazer, o meu objetivo é fazer a previsão do modelo XPTO, especificamente dele, para as próximas 4 semanas. Então, aqui a unidade de tempo ficou muito mais reduzida, o horizonte ficou muito menor. Então, eu posso ter mais especificação, tá certo? Caracterizar exatamente o produto que eu quero. Então, o primeiro passo parece simples, mas eu tenho que caracterizar muito bem, dizer muito bem qual é o objetivo do modelo que eu vou estruturar para realizar a previsão da demanda. Tudo certo? Definido o objetivo, o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou coletar os dados. Então, eu vou lá historicamente, a gente está admitindo, né, na produção, eu tenho dados históricos do comportamento dessa demanda. Então, eu vou lá e coletar esses dados. E a coleta desses dados tem que ter uma atenção especial para situações, né, que a gente chama nas estatísticas de outliers, que é quando eu tenho lá uma situação do passado onde eu tive uma discrepância muito grande e ela é justificável. Ou eu tive uma demanda extremamente alta, mas ela é justificável porque a gente estava fazendo peças para repor uma outra situação, então eu tive que produzir muito mais. Ou alguma outra situação qualquer aí. Mas se eu tenho essas discrepâncias, eu tenho que isolar elas, retirar elas, porque elas não representam o comportamento normal da demanda. Tudo bem? Mas essa é uma situação somente, mas eu vou lá e vou coletar os dados. Tudo certo? Agora vem um passo extremamente importante, que é a seleção do método de previsão. Lembra lá que a gente falou que temos vários métodos? Então a gente está falando do quantitativo. Eu tenho vários métodos aqui. Eu vou selecionar um método de previsão. E como que eu vou fazer isso? Deixa eu ir para o desenho aqui, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, eu vou selecionar o método das previsões. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pegar o histórico de demanda de algum produto. Então, eu vou colocar quaisquer valores aqui, ó. Num período, seja semana, vamos pensar em semana, foi 100, na outra foi 150, na outra foi 135, 140 e vários outros aqui, tudo bem? Ó, tudo isso aqui é histórico. Aqui é o presente e qualquer coisa à frente daqui é o futuro, certo? Muito bem. Aí eu vou selecionar um método. Então a gente está na etapa de selecionar um método. Então eu vou pegar um, média móvel. Então aqui, ó, média móvel. A gente não precisa saber ainda como funciona, só falar, ó, peguei esse método, ok. O que eu vou fazer? Com esse método, eu vou pegar aqui, ó, parte
do meu histórico. Só uma parte, só esse pedaço. Tudo bem? E com esse pedaço eu vou aplicar esse método. Esse método vai dar uma previsão aqui para o futuro, que vai ser essa. Tá certo? Como eu só usei esse pedaço, ó, tá aqui. Eu estou fazendo uma previsão para o futuro, mas que na verdade não é o futuro, não é? Ó, tudo isso aqui ainda é passado, né? Para cá é passado, é histórico. Mas eu peguei só uma parte e com ela eu modelei usando este método e fiz uma previsão usando o método, como se fosse uma previsão do futuro. Só que não é uma previsão do futuro, porque isso aqui é passado, isso já aconteceu. Aí eu vou e faço outra previsão do futuro. Só que essa informação eu já tenho. Eu coloquei um tracinho aqui, mas eu já. Vamos colocar um valor, vai? 120. Colocar valores aqui. 115, 133 e 152. Então, com esse método, fiz essa, entre aspas, previsão, fiz essa, entre aspas, previsão, fiz essa previsão. E o que que acontece? Com esse pedaço, usei o método, fiz essas, entre aspas, previsões. Só que essas previsões a gente viu que não são previsões, porque eu estou falando do histórico ainda, do passado. Então eu vou poder comparar. Então vejam, ó, aqui a demanda eu já conheço, ela já aconteceu, é passado, foi de 140. Quanto foi que meu método previu aqui? Ah, ele previu 145. Ou seja, eu errei. Lembra que a gente vai errar? Sim, a gente sempre vai errar. Quanto que eu errei aqui? Ah, 5 unidades. E essa outra previsão aqui, quanto que ele previu? Ah, ele previu 135. Qual que foi a demanda desse período aqui, ó? 120. Então, a demanda real foi 120, ele preveu 135, então ele errou 15. Tudo certo? Ou seja, eu vou ter aqui, ó, vários valores do erro desse método, que eu simulei usando dados históricos, mas tudo dentro do passado ainda, tudo bem? Muito bem. Fiz isso, estou lá na parte de selecionar o modelo. Fiz isso para esse modelo. E eu vou repetir tudo para um outro modelo qualquer. Então eu vou vir aqui, ó, agora, tá tudo muito bagunçado, mas vamos fazer aqui, ó. Agora eu vou usar a média exponencial. É outro método, média exponencial. Vou usar esse método. Como? Vou pegar essas demandas já conhecidas do passado, históricas, vou usar um modelo, esse modelo vai fazer previsões. Só que não são previsões, né? Previsões fictícias aí, porque eu estou ainda dentro do passado aqui. Aí eu fiz essas previsões, aí vamos dizer, ó, fiz as previsões aqui quaisquer, e eu vou vir e ver o erro desse modelo. Os erros. Vamos ver aqui, ó. Erros. Erros. Deixa eu ver se ainda está aparecendo na tela para vocês. Eu fui muito pro canto ali. Tá. Tá no cantinho, mas tá. Muito bem. Aí, ó, com esse modelo aqui, vamos lá. Com esse modelo, eu fiz previsões e ele teve erro de 1, de 3, de 7. Esse aqui teve erro de 5, de 15 e de 25, por exemplo. Aí eu vou comparar, ó, esse cara aqui errou muito mais do que esse cara aqui. E eu vou testar outros modelos e ver os erros de todos e comparar os erros de todos. Vejam, isso é possível porque eu estou só simulando, né, com dados do passado, prevendo dados do passado também. Aí quando eu venho, faço isso e comparo os erros de todos, eu vou achar qual que errou menos. Ó, foi esse aqui. Qual que é esse aqui? O método da média exponencial. Então, aparentemente, para essa demanda desse produto, nessa unidade de tempo,
o ideal é que eu use a média exponencial móvel com alfa, que é um fator, a gente vai aprender 0,3, que eu fazendo isso vai ser o modelo que está errando menos. Tudo bem? Então eu selecionei um método. Essa etapa é imprescindível para eu fazer previsões. Tudo bem? Então, depois de definir o objetivo e coletar os dados, eu tenho que vir e testar vários métodos, simular. Com essa simulação, eu seleciono o método que, em teoria, está errando menos para aquela situação que eu preciso realizar as previsões. Tudo certo? Esse foi para explicar mais um passo lá de como desenvolver as previsões. Então vamos voltar. Tá lá. Então estávamos aqui, esclarecemos esse cara aqui. Aí sim, finalmente defini o método, eu vou efetivamente fazer as previsões, tá certo? Fazer as previsões. E aí eu começo a trabalhar com elas. É a que a gente vai usar para planejar a produção. Planejar a produção. Tudo bem? Bom, começo a trabalhar com essas previsões, vou organizar a minha produção baseado nessas previsões, lembrando que depois que eu obtenho essas previsões quantitativas, eu vou fazer uma análise qualitativa também, para ponderar esses caras aqui, tá certo? Mas beleza, chego nas minhas previsões, começo a usar elas para prever a minha produção e depois que eu prevejo e planejo, as coisas vão acontecendo, né? O tempo vai passar e as coisas vão acontecendo. Aí entra outra etapa imprescindível para a previsão da demanda, que é monitorar o modelo. Vamos dizer lá que o modelo, que é o método que a gente usou, ele estava errando, em média, 8% nas previsões. Tá certo? Estava errando em média 8%. Beleza. E eu estava usando esse método que era o que estava errando menos, e esse erro era possível de eu administrar. Tudo certo? Muito bem. Só que aí eu comecei a usar, ele continuou mais ou menos nessa faixa de 8%, só que depois de algum tempo eu fui usando, monitorando, e o erro desse método foi aumentando, aumentando, até que agora ultimamente ele está errando em média 20%. Ele está errando mais do que eu tinha decidido utilizá-lo. Então eu tenho que monitorar esse modelo para verificar se ao longo do tempo ele ainda continua sendo efetivo para mim. Ele não está errando mais do que eu posso. Se isso acontece, o que vai acontecer? Eu vou voltar lá atrás, ou para procurar outro método, ou lá do início. Tudo bem? Então, mesmo depois que nós temos um método e utilizamos ele, não é que ele é definitivo. Nós temos que monitorar o modelo e ir verificando os erros. Porque, eventualmente, em algum momento do futuro, esse método pode não servir mais para mim. Ele pode estar errando muito, mais do que é aceitável para mim. Aí eu não posso mais utilizá-lo. Tudo certo? É entendida aqui a ideia de desenvolver a previsão da demanda? E o que nós vamos fazer, né, nas próximas aulas é exatamente isso aqui, ó, é simular com modelos para obter as previsões. Tudo bem? E o dia a dia acontecendo, a gente vai monitorando o modelo. Tudo certo? Muito bem. Dito isso, para a gente finalizar aqui, algumas informações que são relevantes para eu fazer a previsão da demanda. A gente já viu, né? Claro, os dados históricos. Se eu estou usando um método quantitativo, geralmente eu dependo desses dados históricos da demanda do próprio produto. Que mais informação eu preciso ter? Ó? Com relação a comportamentos atípicos da demanda. Tá certo? Não sei por que, quando acontece isso, a minha demanda se altera. Eu já mapeei isso, eu já percebi isso, existe isso para a minha demanda.
Então, essa informação é importante. Ah, informações históricas que também têm relação direta com a minha demanda. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando aquele cliente pede mais do produto X, eu já sei que eu vou vender menos do produto Y. Tudo certo? Como está a situação econômica? O mercado está com tendência de alta, está com tendência de baixa, está estável? Como está a situação macroeconômica no país? Informações de clientes. Os clientes podem dar informações importantes, né? Falei lá, ó, ele está planejando aumentar a capacidade dele, vai abrir novas filiais ou não, ele vai fechar o contrato. Movimentações dos concorrentes também é importante, pode afetar a minha previsão da demanda. Tudo certo? E informações gerais lá da área comercial. Tá certo? Então, aqui são só alguns tópicos, alguns itens que podem influenciar a previsão da nossa demanda. Depois de a gente chegar lá no resultado quantitativo, a gente fazer uma análise sobre esses diferentes aspectos aqui que podem influenciar a previsão da nossa demanda. Tudo certo? E, para a gente finalizar, vamos falar dos comportamentos básicos das demandas, que são conhecidos aí. Tudo bem? Primeiro, eu posso ter um comportamento horizontal ou comportamento médio. Isso é quando a minha demanda ela se altera, claro, mas ela está em torno de uma média. Então, ó, ao longo do tempo, ela muda, mas ela fica sempre dentro de uma faixa. Então, isso pode acontecer com a minha demanda, tá certo? É um comportamento de demanda que eu tenho. Ou não. Pode ser que a minha demanda ela tenha esse comportamento médio, mas nesse momento o mercado está crescendo e ela está com uma tendência de aumentar. Então, olhando historicamente, ela está tendendo a aumentar. Então, o comportamento da minha demanda apresenta uma tendência. Claro, aqui eu coloquei tendência ascendente, mas poderia ser uma tendência descendente da mesma forma. Também é uma demanda com comportamento de tendência. Tudo certo? Eu tenho demandas que podem se comportar de forma sazonal, que ela funciona em ciclos que eu conheço. Então, por exemplo, ó, lá no verão eu vendo mais sorvete, chega o inverno eu vendo menos, vai vindo a primavera eu vendo mais, verão de novo eu vendo mais. Aí quando chega o inverno eu vendo menos. Isso aconteceu esse ano e vai acontecer o ano que vem e vai acontecer o próximo ano, próximo ano. Ou seja, eu tenho um ciclo conhecido que se repete. Então, se a minha demanda é sazonal, ela tem ciclos claros, onde eu sei que eu tenho mais demanda, onde eu sei que eu tenho menos demanda, eu digo que é uma demanda sazonal, é um comportamento sazonal da demanda. E, finalmente, tem o comportamento errático, que é aquele tipo de demanda, geralmente produtos de menos expressivos, né, que eu não produzo tanto, onde não há nada muito claro, né? Ele fica vagando, às vezes é muito, às vezes é mais, naquele período é muito, naquele período é mais. O cliente consome só de vez em quando. Então, o comportamento não tem um padrão tão claro de constância como esses outros aqui. Esse também é uma constância, com ascendência. Esse também é uma constância ao longo do tempo em ciclos. Agora, esse aqui eu não enxergo padrões e ele não tem uma constância. Então, é um tipo de demanda com comportamento errático. Tudo certo? É esse então nosso tópico de hoje. Para dar a introdução do que é a previsão da demanda, eu acho que ficou claro aí. Aí, a partir de agora, vamos estudar os métodos de realizar a previsão da demanda, certo? Vamos ver vários métodos na próxima aula, tá? Então, aqui finalizamos hoje só a introdução e nas próximas aulas vemos os métodos de previsão. Tudo certo? Como vocês sabem,
Todo o material está disponível no livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Tem todo esse material de PCP e os outros materiais dos outros cursos que nós temos aqui no gestãodaprodução.net. Tudo certo? Além disso, o livro de manufatura enxuta, especificamente, é um tema bastante abrangente. Temos um livro e temos um curso também tratando exclusivamente da manufatura enxuta. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.